Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós temos conteúdo novo. Vamos estudar a independência das colônias espanholas na América. Nossa habilidade vai ser identificar os principais aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais da América Espanhola no contexto das lutas pela independência. Bom, vamos falar hoje então sobre a independência das colônias espanholas na América. Esse conteúdo está a partir da página 16 do livro didático de vocês, pessoal. É importante destacar que nas aulas anteriores nós estávamos trabalhando a independência dos Estados Unidos da América, das colônias norte-americanas, e a partir dessa aula, portanto, vamos ver a independência das colônias da América Espanhola, Quais eram essas colônias, como era a situação delas e como elas vão se tornar independentes. É importante destacar que, por exemplo, no conteúdo do 7º ano, dá para relembrar que viviam nessa região as civilizações chamadas ameríndias, ou os povos pré-colombianos, como, por exemplo, os maias, os astecas e os incas, que eram civilizações bem complexas e organizadas, e essas civilizações tinham já conhecimentos muito avançados em várias áreas, e também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então é importante relembrar um pouco, resgatar um pouquinho sobre eles e visualizar. Então, eles vão ajudar, fazem parte dessa cultura, e depois com a chegada dos europeus, todas essas regiões, muitos vão ser dizimados e essas regiões vão se tornar colônias da Europa, E como era essa estrutura colonial dessas colônias espanholas, Bom, os espanhóis, depois que eles chegam nos territórios da América Espanhola e dominam esses povos que viviam na América Espanhola, eles vão buscar efetivar o controle, Eles vão querer manter esses territórios sob o controle deles. Então, para garantir o controle e a exploração, eles vão utilizar como estratégia de dominação divisões territoriais. Eles vão estabelecer várias divisões territoriais baseadas nos interesses próprios deles, E do ponto de vista administrativo, a gente pode dizer que a América Espanhola ela foi dividida em 4 vice-reinos, O primeiro seria o Peru, depois a Nova Espanha, Nova Granada e Rio da Prata. Então, são 4 vice-reinos aí, que a América Espanhola vai ser dividida. E esses vice-reinos, eles eram unidades administrativas e econômicas criadas para facilitar o controle da metrópole sobre a colônia. Então, cada vice-reino, desses 4 vice-reinos, eles funcionavam para administrar a toda a colônia, para que a metrópole pudesse administrar as colônias. Aqui, ao lado, eu coloquei para vocês um mapa, que apresenta a América Espanhola no século XVIII e como se daria aí, mais ou menos, essa divisão. E como se constituía, como era a sociedade na América Espanhola? Bom, na América Espanhola nós podemos dizer que as relações sociais estavam muito ligadas à questão das relações de trabalho. Uma coisa estava totalmente interligada com a outra. Os espanhóis, eles modificaram a estrutura das relações sociais que existiam na América antes da chegada deles. Eles vão modificar essas relações de acordo com os interesses próprios deles, de uma forma que eles pudessem controlar melhor essas colônias. Então, eles estabeleceram diferenças, cederam privilégios, criaram cargos políticos e administrativos que vão, no caso dessa forma, dividir essa sociedade de acordo com os interesses de controle deles. Bom, os mais privilegiados da sociedade da América Espanhola, eles eram conhecidos como chapetones. Os chapetones eram os nascidos na Europa, e como eles eram nascidos na Europa, eles pertenciam à elite, elite mineradora. Então, eles vão ter os principais cargos políticos, privilégios, e eles que controlavam as taxas fiscais. Depois vamos ter os crioulos, que eram os descendentes de espanhol, eles tinham descendência espanhola, mas eles nasceram aqui na América,
Então, eles não vão ter os privilégios dos chapetones, né? E tinham uma atuação menor na questão política. Ainda inferior aos crioulos, nós vamos ter os mestiços, que eles descendem de europeus e ameríndios, portanto, é uma mistura, né, de europeus e ameríndios, filho de europeu e ameríndio. E os mestiços, eles podiam exercer funções militares, eles controlavam o trabalho dos nativos e realizavam as atividades braçais, né, aquelas atividades que eram mais cansativas, exigiam mais disposição física. Mas, no entanto, o sustento da sociedade colonial, a forma que ela realmente se sustentava, era por meio dos indígenas e dos africanos escravizados, porque, né, eles tinham um número muito grande, né, e os indígenas, embora eles formassem a maior parte da população, eles tinham todo o seu trabalho explorado pelos colonizadores, viviam em péssimas condições, né? E os africanos, eles foram utilizados em regiões que a população ameríndia, os indígenas, tinham sido exterminados. Aqui eu coloquei para vocês, né, um exemplo da pirâmide dessa divisão, que primeiro estão os chapetones, portanto, espanhóis com cargos mais importantes, né? Depois os crioulos, né, descendentes de espanhóis nascidos na América. Depois os mestiços, filhos de espanhóis com as indígenas, né, com os indígenas, a mistura. Depois os próprios indígenas e os africanos escravizados, que sustentavam aí essa divisão e eram os que realmente trabalhavam para o sustento das colônias. Aí nós vamos ter uma divisão de sistemas de trabalho, né, algumas formas de trabalho que os espanhóis vão estabelecer. Primeiro vamos ter a escravidão, vou falar da escravidão, que os indígenas foram, né, escravizados pelos espanhóis no início, mas o governo espanhol, além da escravidão, depois vai precisar estabelecer outros sistemas de trabalho. Em algumas regiões em que as populações ameríndias tinham sido exterminadas pelos espanhóis, houve falta de mão de obra, e daí, por esse motivo, é que eles trouxeram os africanos escravizados. Então, a escravidão como trabalho aí de, né, indígenas e os africanos escravizados. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês que é uma representação de indígenas, né, trabalhando em minas de ouro. Depois nós vamos ter a encomenda, que é outro sistema de trabalho. A encomenda é um modelo de exploração de trabalho indígena, é um sistema em que comunidades inteiras indígenas eram utilizadas na agricultura e extração de minérios, né? E eles tinham o trabalho explorado pelos encomendeiros. Toda a comunidade tinha que trabalhar para os encomendeiros e eram explorados dessa maneira. Depois nós vamos ter outra forma de trabalho, que é a mita. A mita era um sistema que já era praticado pelos indígenas no Peru e foi aí adaptado pelos espanhóis, né? Então, como funcionava? A mita consiste no trabalho nas minas, né? Em que cada comunidade da região daquelas regiões era obrigada a ceder uma parte da população masculina nativa, né? Ou seja, que já vivia na região antes. Então, as comunidades cediam os homens para trabalharem, eles eram selecionados por um sorteio para trabalhar por um determinado, um período determinado de trabalho, né? Mas era um trabalho extremamente exaustivo nas minas, cansativo. Os ameríndios recebiam salários, mas eram salários muito baixos, salários que mal davam para sobreviver. E uma parte do pagamento ainda era feita em minério. Então, eles eram extremamente explorados nesses sistemas de trabalho. Aqui eu coloquei para vocês uma representação, uma pintura, né, que fala sobre a questão dos mestiços, né, a questão da mistura que ocorreu na América Espanhola, né, onde o marido é espanhol, a esposa é indígena e a filha é mestiça, né? Então a imagem representa bem essa mistura, né, que ocorreu nesse período. E para aprofundar os conhecimentos de vocês sobre o tema de hoje, eu vou pedir que vocês realizem a leitura das páginas 16 a 18 do livro didático de vocês. Bons estudos, 8º ano, até nossa próxima aula.